Duas fabricantes japonesas, duas distintas visões, mas uma única obsessão: ser o orgulho nacional e derrotar os adversários dentro e fora das pistas. De um lado, o GTR, conhecido como o implacável Godzilla, destruidor de pistas desde sua estreia em 1969 com o Skyline GTR, mas foi em 1989 com o lendário R32 GTR que esse nome se tornou sinônimo de domínio absoluto. Com seu desempenho devastador nas competições, especialmente no Grupo A e no JTCC. Desde sua tecnologia avançada para a época, uma tração integral e o sistema de direção traseira, o R32 redefiniu o que um carro japonês era capaz de alcançar, conquistando as pistas e os corações dos entusiastas. Só que do outro lado, o Toyota Supra. Tudo começou em 1978 com a primeira geração, o Celica Supra, mas foi só em 1993 que o esportivo da Toyota atingiu seu auge com a quarta geração, a 80 MK4. Equipado com o lendário motor 2JZ, o Supra se destacou por suportar níveis impressionantes de modificação, ultrapassando facilmente os 1000 cavalos em projetos de tuning. Combinando desempenho e confiabilidade, o A80 se tornou um ícone, não apenas por sua engenharia, mas também por sua presença em filmes como Velozes e Furiosos e na cultura do tuning, conquistando o coração dos entusiastas dos anos 90 e se eternizando como um dos carros japoneses mais icônicos. A batalha entre eles é algo que mexe com a cabeça e criatividade do entusiasta e que vai muito além de números ou troféus. Estamos falando de tradição, performance e legado. Só que para termos um veredito, primeiro precisamos de respostas. Entender as duas histórias que moldaram o mundo dos esportivos japoneses. Mergulhando nessa rivalidade lendária e responder a pergunta que já dura décadas: qual deles pode reivindicar o título de o melhor supercarro japonês? Toyota Supra versus Nissan GTR, o duelo. 1969, o lado Nissan. Durante os anos 50, enquanto o mundo estava envolvido na evolução dos meios de comunicação como a televisão e ouvindo Elvis Presley até cansar, algo surgia dentro de uma fábrica pequena, japonesa de menos de 30 anos de história. A Nissan lançava o modelo Skyline AL SI-1 em 1957, carro considerado de luxo e feito em parceria com a Prince Motor Company. Esse nome esquisito é simplesmente o primogênito do mais famoso carro da marca, o potente Nissan Skyline. Mas como esse carro com cara de clássico se tornou essa lenda e esse esportivo que todo mundo gosta até hoje? Inclusive é fabricado até hoje. O modelo de 57 tinha um desempenho muito similar aos sedãs padrão da época, atingindo cerca de 140 km por hora. O primeiro grande facelift aconteceu em 1961 com o Skyline Sport BL RA3. Pela primeira vez, os responsáveis pela Prince e pela Nissan passaram a ver algum potencial desportivo no sedã. O motor 1.9 litros de 94 cavalos de potência transmitia uma boa sensação para quem o guiava. Essa versão não teve uma produção em massa como a anterior, o que faz desse carro o pesadelo dos colecionadores, tanto pelo preço quanto pela escassez. Até aqui, o Skyline não passava de um carro legalzinho e simpático, mas nada que tivesse sido dominante no mercado automotivo. Até que 3 anos depois, eles encontraram um verdadeiro potencial no carro, e diferente da versão de 61, essa briga seria nas pistas. A princípio, o Skyline 2000 GT não era algo para a população japonesa que estava acostumada com coisas mais enxutas, modestas. O objetivo era dominar nas pistas e vencer competições de alto calibre. O carro era de câmbio manual de 5 velocidades e tinha um motor G7 de 6 cilindros que entregava o que era esperado nas pistas japonesas, só ficando atrás de um carro fabricado na Alemanha, o macabro Porsche 904. Todo o sucesso na pista fez com que a população se interessasse pelo modelo, e então a Prince e a Nissan se preparavam para entregar duas versões do modelo para as ruas,
A primeira delas foi a GT-A, que entregava 105 cavalos de potência. Já com a versão GT-B, o buraco era mais embaixo. Ele contava com 3 carburadores Weber 40 e robustos 125 cavalos de potência, o que dava quase 200 km de velocidade máxima. Quando concluíram essas versões do 2000 GT, e em questão de 10 anos após o primeiro dos Skylines, o nome já era conhecido em todo o país. Todos os japoneses reconheciam a qualidade e a alta performance do esportivo. Nessa mesma época, a Prince Motors Company fez uma fusão com a Nissan. E dali em diante, seus projetos não levariam mais o seu nome. Só que essa tarefa não seria nada fácil. E antes de continuar o vídeo, eu queria te dar um conselho, uma sugestão. A gente deixou um link na descrição desse vídeo com uma aula grátis de algo novo que você pode aprender na internet e fazer uma renda extra. Renda extra, hein? Não é tigrinho, não é aposta, não é nada dessas presepadas que esses coaches aí estão tentando vender para vocês. Então, recomendo, assiste o vídeo, quem sabe vai te ajudar aí a longo prazo. Em 72 chegou a geração C110 do Skyline, que tinha a versão GTX de 130 cavalos e a GTR de 160, o que manteve a boa fama do esportivo, ganhando várias corridas no campeonato japonês de turismo. Só que em 1977, com a chegada da geração C211, a sigla GTR estava fora do jogo depois de muito tempo. O turbo alimentado tinha como principal objetivo atender às normas de emissões poluentes da época. Isso abriu espaço para um carro secundário tentar ganhar terreno dentro da fabricante, o Nissan Z. Só que esse carro não chegava aos pés do que tinha sido o Skyline 2000 GTR. O carro não ia tão bem assim nos torneios e, consequentemente, não vendia. O modo conservador em que a Nissan estava enfiada era como uma areia movediça, estava puxando eles cada vez mais para baixo. Obviamente que tudo isso também tinha parcela de culpa por conta da crise do petróleo dos anos 70, mas não podemos tirar a responsabilidade da fabricante, que não seguia uma boa rota automotiva há bastante tempo. Os anos se passavam, mas parece que nada mudava dentro da fabricante. Até que entra um cara na jogada, um empresário japonês disposto a nadar contra a maré do mercado e voltar a fazer trabalhos revolucionários dentro da fábrica da Nissan. Yutaka Kumi chega e assume a Nissan Motors em 85, disposto a fazer história. Já fazia uma década do último grande sucesso da montadora, e a crise piorava tudo. As fabricantes do mundo inteiro estavam tirando o pé do mundo dos esportivos e focando em coisas simples, de custos baixos e com o maior apelo em massa possível. A Porsche era o grande exemplo disso. Eles investiam caro em corridas e performance, mas naquele ponto da linha do tempo, eles já tinham cortado quase todos os gastos investidos na esportividade dos seus carros. Kumi queria totalmente o oposto. Ele faria com que a Nissan apostasse como nunca na esportividade e potência dos seus próximos carros. O primeiro plano do presidente da Nissan era simples e complexo ao mesmo tempo, analisando ali o contexto da época. Ele queria furar a bolha, trazer reconhecimento a nível mundial para os seus carros. Seu objetivo passou a ficar ainda mais claro: criar os melhores carros de desempenho a nível mundial até 1990. Então, estamos no momento mais importante da história da Nissan. Essa jogada poderia ter destruído toda a história que vinha sendo construída desde 1933. A estratégia que poderia fazer com que seus adversários lhe dessem o checkmate tinha nome. Assim como um movimento no xadrez, esse também era totalmente meticuloso. Esse era o movimento 901. Um ano antes de Yutaka assumir o comando da fabricante, tinha sido criado algo muito importante para o desenvolvimento do seu plano chamado Movimento 901. A divisão de desempenho da Nissan nasceu em 1984, conhecida como a Nismo. Yasuharu Namba era o encarregado de liderar esse novo setor. Namba era o piloto de teste dos japoneses desde 1958 e sob o seu comando, a Nismo entrou para o mundo das corridas de turismo em 85. Apesar de se chamar Campeonato Japonês de Carros de Turismo, aquilo era um verdadeiro combate mundial. BMW, Ferrari, Porsche e Ford estavam disputando territórios que era da Nissan, Toyota e Honda. Eles também estavam inscritos no Grupo A. E o que isso queria dizer? Ao exemplo do Grupo B, muito famoso por conta do rally e contava com um regulamento bem liberal, já o Grupo A tinha suas regras mais rígidas e era o grupo com carros o mais próximo possível do que as pessoas poderiam adquirir nas lojas, o que tornava esse grupo muito mais interessante para quem queria aumentar suas vendas, assim como a Nissan. E se eles conseguissem derrotar os famosos Fords e BMWs, com certeza as pessoas comprariam os seus carros.
Anos atrás, no grupo 5 de corridas, o Nissan DR30 Skyline tinha tido uma boa performance, mas agora eles teriam que ter um carro quase todo original e competitivo ao mesmo tempo. O DR30 sofreu muito para acompanhar os maiorais, o BMW Série 6 voava abaixo e os Honda Civic os acompanhavam, sendo o carro japonês mais perto do sucesso da época. Kumi precisaria de um novo plano para conseguir chegar. O DR30 era ultrapassado demais para vencer aquela disputada categoria. E então, em 1986, a Nissan estreou o R31, primeiro dos Skylines com o famoso motor de 6 cilindros, o RB. O carro ainda não era o que a fabricante idealizava, mas mesmo assim, com o R31 eles conseguiram vencer o campeonato geral de 86. Eles conseguiram apenas uma vitória naquela temporada, mas com um sistema de pontuação muito bagunçado, eles conseguiram a tão esperada conquista, que fez com que a fábrica sentisse o gosto da vitória novamente. A Nissan continuava a se desenvolver e evoluir para manter os títulos a longo prazo, só que eles não contavam que, cruzando o mar Mediterrâneo, tinha uma fabricante querendo recuperar o lugar mais alto do pódio, e para isso, eles criavam algo que seria o maior carrasco dos rivais da história do automobilismo, que você deve conhecer muito bem como BMW M3 E30. O M3 vinha arrebentando com todos os japoneses e, para piorar, com o lançamento do Ford, o Sierra, o pódio agora era tomado pelos gringos. Nenhum japonês conseguia superar esses dois carros e, consequentemente, viam suas vendas caindo cada dia um pouco mais. Alguns japoneses tentavam evoluir seus próprios modelos, mas a Nissan sabia que para destruir aquela hegemonia precisariam de algo totalmente novo. Lembra do movimento 901? Bom, a Nissan finalmente colheria alguns bons frutos com aquilo. Saía da fábrica de Yokohama algo que talvez poderíamos chamar de supercarro, o Nissan Mid 4. O esportivo tinha motor central V6 de 3.0 litros, que gerava cerca de 245 cavalos de potência, tração nas 4 rodas e diversas tecnologias que serviriam como base para projetos futuros da Nissan. Infelizmente, o Mid 4 e o Mid 4 Tipo 2, lançado em 87, nunca caíram para grande produção, o que se mostrou um erro no futuro, já que o Honda NSX, muito parecido com a mecânica e esteticamente com o Mid 4, caiu nas graças do público. Na verdade, o foco da Nissan estava em outra direção. Kumi ainda estava engasgado com outro carro, um que ele faria de tudo para reviver, o sagrado emblema GTR. Já tinha se passado 1 década e meia que o emblema tinha enfeitado o Skyline, e agora, com o grupo A, era hora da... Para isso, eles desenvolviam um motor de 6 cilindros em linha de 2.6 litros que contava com 2 turbos e tinha cerca de 320 cavalos na versão de fábrica. Para a corrida seriam adicionados entre 60 a 80 cavalos a mais. Aquilo era perfeito e, visualmente falando, não demonstrava medo em nenhum rival. Ele parecia pesado e desengonçado, mas aquela potência cautelosamente planejada daria vida a um monstro que eu te apresento agora, R32 GTR. Seu design continuava simples, assim como os Skylines dos anos 80, mas ainda assim apresentava muita melhoria. Apenas ao seu aerofólio e alguns dutos deixavam claro que aquilo era um carro de corrida. Além do motor bem competente, outro fator tinha total responsabilidade por arrastar esse carro até as vitórias: o Ateza ETS. Mas afinal de contas, o que é isso? Esse sistema está presente na fabricante desde o Mid 4 Tipo 2. A palavra Ateza se refere a um sistema de tração nas 4 rodas com distribuição de torque variável. Já o ETS significa Extra Traction System, ou sistema de tração extra, indicando a capacidade aprimorada do sistema em fornecer tração adicional e controle extra em outras ocasiões de pilotagem, melhorando a estabilidade e agilidade em curvas e acelerações. Mas de onde eles tiraram esse sistema? Foi algo original? Bom, a equipe de engenharia da Nissan estava ligeira no mercado dos esportivos e usavam como exemplo positivo um dos melhores carros de manuseio não só da época, mas de toda a história, o Porsche 959. O 959 era o carro de rua mais avançado já construído. Então, Yutaka tinha uma ideia: comprar um desses, depenar ele inteiro, entender cada peça e o porquê dele ser o tal maioral.
Era justamente o sistema de tração nas 4 rodas a fórmula mágica do sucesso do esportivo alemão, e a Nissan não pensou duas vezes em copiar, feito um artista, a ideia e projetar em seus carros. Eles também usaram uma embreagem eletro-hidráulica para distribuir a potência. Só tinha uma coisa que os japoneses não gostaram no Porsche: a potência era sempre enviada para as rodas dianteiras, o que limitava a sobreviragem do esportivo. Eles queriam algo mais solto, e então destinaram grande parte da potência para as rodas traseiras, o que causou uma melhoria significativa de seu comportamento nas curvas e uma aderência bizarra. Quando o carro estava para perder a aderência nas rodas traseiras, eram usados sensores de força G para equilibrar a potência quando fosse necessário. Eles tinham literalmente pegado os pontos negativos do melhor carro de rua até então e melhorando ainda mais, e o resultado não poderia ser diferente. Apesar do motor RB26 receber todo o mérito, o sistema Atesa ETS é o verdadeiro salvador da pátria do Skyline GTR. O monstro finalmente estava solto, e nos anos 90, o maior pesadelo das pistas de corrida do Japão se chamava R32. Seus rivais sabiam de cor e salteado todos os detalhes da traseira do Skyline de tanto ficarem para trás. Honda, Toyota e Ford viram o esportivo da Nissan cruzar a linha de chegada em primeiro, segundo e terceiro lugar em todas as 29 corridas do Grupo A entre 1990 e 93. 4 anos seguidos, não só em P1, mas também em P2, P3, em todas as corridas. O Nissan Skyline GTR R32 estava literalmente em outra liga, e pilotar ele era quase como uma trapaça. E lembra que falamos sobre como o sucesso dessa categoria ditava o ritmo do mercado automotivo? Bom, após todos esses anos, a Nissan era de longe a imperadora dos carros esportivos no Japão. A fabricante não só se posicionou perfeitamente no mercado nacional, mas também espantou os estrangeiros BMW e Ford, que roubavam os seus clientes nos anos 70 e 80. Os bons resultados não se limitaram ao seu país de origem. Em 91 eles venceram as 24 horas de Spa-Francorchamps. Também ganharam a corrida de 1000 km de carros de turismo, conhecida como a Bathurst 1000, em 91 e 92. O karma dos alemães logo chegaram também. Após irem para o Japão dominar por lá nos anos 80, no mesmo período dominante do R32, o Skyline bateu o recorde de velocidade em Nürburgring, com uma volta de 8 minutos e 22 segundos. Coincidentemente, na Austrália, a segunda casa desse que vos narra, o desempenho do esportivo rendeu o apelido de Godzilla, e além de tudo, tomou o reinado que antes era do Ford Sierra, que mesmo sendo mais leve que o R32, não conseguia acompanhar as saídas de curva do carro japonês. A humilhação era tão grande que os australianos pediam para que o R32 fosse removido das competições locais. Assim como o Godzilla, ele era ameaçador e sempre chegava fazendo estardalhaço, quebrando tudo, cuspindo fogo e com uma performance aterrorizante. Assim, o movimento 901 criado pela Nissan, junto com o Kumi, funcionou perfeitamente. A fabricante tinha um carro que agora literalmente humilhava e destruía os rivais nos finais de semana. E na segunda-feira, vendia como água. No início, a Nissan estava disposta a fabricar apenas a quantidade mínima do esportivo para poder ingressar no Grupo A, mas a produção mínima de 5.000 peças se mostrou insuficiente. Eles destruíram a concorrência com muita facilidade. No fim das contas, mais de 40.000 GTR 32 foram vendidos ao longo dos anos. Quando um japonês pensasse em um carro rápido, pensaria na Nissan, e com isso, para se manterem na frente dos demais, vieram outros modelos muito relevantes no cenário automotivo. Um novo turbo duplo vinha ao mercado, e era o 300 ZX, um foguete luxuoso e apto para as pistas. Depois chegaria o Nissan Silvia, mais leve, prático e potente. Tivemos também o Pulsar GTI R, mas apesar do bom desempenho, ele não caiu muito no gosto do público. Só que de longe o mais importante de todos eles, o responsável pelo desenvolvimento e evolução dos esportivos da Nissan, que você talvez conheça até hoje, e também de outros modelos japoneses, tem nome e sobrenome. Esse é o Nissan Skyline GTR R32, o famoso Godzilla. Ah, e a linha GTR não parou no tempo, muito pelo contrário.
Em 94 chegou o R33 com motor de 6 cilindros, mas a sua evolução, o R34, que foi lançado em 98, era muito superior em potência e tinha um tamanho mais parecido com o lendário R32. O esportivo ficou ainda mais famoso quando apareceu na franquia Velozes e Furiosos em 2003 e depois teve um retorno triunfal no filme de 2009. Inclusive, o carro pilotado por Paul Walker foi vendido por quase 3 milhões de reais em um leilão. A sua produção tinha sido encerrada em 2002, mas em dezembro de 2007, a Nissan anunciou a chegada de um novo GT-R, dessa vez com motor 3.8 litros de 6 cilindros e biturbo, que daria cerca de 458 cavalos de potência ao modelo. Mas agora o esportivo não carregaria mais o nome Skyline, seria apenas o Nissan GT-R, o que temos lançamentos até hoje inclusive. E dessa forma, no começo dos anos 2000, se encerrou a produção do esportivo japonês mais lendário da história. Só que após colocar os rivais estrangeiros para correr de sua casa e passar a evoluir os esportivos, a Nissan viu a concorrência também aumentando com o passar dos anos. E uma das rivais de casa seria a Toyota, vindo com toda a sua tecnologia, mão de obra extremamente capacitada e a vontade de revolucionar com um dos seus, o Supra. 1978, o lado Toyota. 1978. Sejam bem-vindos à era das pistas de dança e dos discos de vinil. Nesse momento já tínhamos sintomas da década de ouro da música e da arte no nosso país, que aconteceu nos anos 80. Todos tinham fitas de cantores como Roberto Carlos, Elis Regina, Tim Maia em seus carros. E falando nos carros, o mais popular deles era o famoso Fusquinha, mas o que realmente parava o trânsito eram modelos como Puma GTE, Ford Maverick e o beberrão Opala. Eu sei que tinha mais. Mas enquanto o Brasil se divertia com esses esportivos, lá do outro lado do mundo, no Japão, uma revolução automotiva estava tomando forma. A semente para colocar o país no mundo dos esportivos estava crescendo dentro da montadora Toyota após o sucesso do 2000 GT, no fim dos anos 60. E embora o resultado tenha sido ótimo, todos sabiam que ali não era o lugar que eles queriam estar. Eles estavam buscando ainda mais espaço naquele mercado. Combinar engenharia com estética tinha virado questão de honra, e para fazer acontecer, precisaria enfrentar o charme europeu e a potência americana. A fabricante viu primeiro a Nissan, ainda chamada por Datsun, lançar o Z, que era uma mistura ousada de design europeu e preço acessível, o que fez com que muitos pudessem finalmente sonhar em ter um esportivo. A Toyota percebeu o arregaço que aquele lançamento causou e não perdeu tempo, e em abril de 1978 o Supra, ou melhor o Celica XX da confiável Toyota, foi revelado. Em pouco tempo, o Celica passou a encantar com a sua destreza nas ruas. Era um esportivo poderoso e confortável de guiar com motor de 6 cilindros injetados a combustível. Além da performance notável, a expansão a nível mundial desse carro da Toyota contou com sorte deles e azar dos outros. No começo daquela década, a América precisava de algo diferente. A crise do petróleo afetou significativamente Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os carros enormes e pesados estavam fora de cogitação por conta dos preços altos e a escassez de combustível. Eles precisavam de outras alternativas, então a chegada do Celica foi em um timing perfeito. Ele era a resposta para todos os problemas da população naquele contexto. Além de toda a sua capacidade mecânica, ele ainda contava com todos os luxos possíveis da época, como vidros elétricos, volante inclinável e um sistema de som de última geração na época. Com a chegada dos anos 80, foi introduzido no modelo um motor 2.8 litros de 116 cavalos. Comparado com seus possíveis rivais da época, como Porsche 924, BMW 320i e Mustang V8, ele batia em todos. Beleza que o Mustang tinha 134 cavalos, mas também era muito mais pesado que o carro japonês. E como você percebeu no exemplo acima, a rivalidade entre nações estava a todo vapor, para saber realmente quem era a maior fabricante
automotiva do mundo. Enquanto os computadores eram lançados, as maiores montadoras se preparavam para vencer a intensa rivalidade entre o charme europeu, potência americana e precisão japonesa. A Toyota tinha a vantagem de poder trabalhar no auge da economia de seu país. E assim, diante de todos, estava a segunda geração daquele carro, o Celica Supra A60. Tínhamos as versões P-Type e L-Type, sendo a versão P visando performance e a versão L se referindo ao luxo. Eles tinham tamanhos de rodas e assentos diferentes, mas era mecanicamente idêntico e portavam a mesma potência. O A60 esbanjava luxo, os avanços não eram só debaixo do capô e no design mais aerodinâmico, mas também no interior. O motor 5M GE, que arrastava o Supra, era um 2.8 litros e agora contava com duplo comando de válvulas, o que ajudou a aumentar a potência para 150 cavalos. O modelo ainda contou com a ajuda da fabricante britânica Lotus para ajustar a sua suspensão, o que tornou o carro único para as estradas. Vai parecer mentira, eu sei, mas há 40 anos atrás, o carro japonês já tinha tudo isso. Controle de temperatura, algumas opções de painel digital, lavadores de faróis, freios a disco nas 4 rodas e a opção de um turbo compressor se você vivesse no país sede da Toyota, o Japão. Nesse momento, o envolvimento da Toyota com os carros esportivos estava começando a causar impacto no mundo todo, e eles estavam longe de querer parar por ali. A crise do petróleo estava caminhando para o fim, e todos voltaram a buscar potência e velocidade. Queriam que o motor do carro gritasse por eles, comemorando o fim da crise que durou quase uma década. A fabricante japonesa respondeu ao público sedento por potência e lançaram a terceira versão do Supra. O Supra A70 veio mais agressivo e elegante e contava com um impressionante motor de 3.0 litros de 24 válvulas, o que resultava em impressionantes 200 cavalos de potência. A suspensão era de braço duplo totalmente independente. Tudo isso foi suficiente para formar uma nova dinastia. Junto com essa nova dinastia, tínhamos uma nova crise, dessa vez em um relacionamento. O casamento entre Celica e o Supra estava prestes a se desfazer. O Celica para nós e Celica para eles se manteve um esportivo, só que com uma aerodinâmica mais conservadora e de tração dianteira. Já o Supra foi pro verdadeiro tudo ou nada. Eles dobravam a aposta na evolução do esportivo de tração traseira. O motor 7M GTE foi encaixado com maestria, entregando 230 cavalos de potência e muito mais torque. Fora a potência inquestionável, ainda teve a versão turbo do Supra, lançada em 87, que contava com recursos adicionais para bancar a potência a mais, como o refrigerador de óleo do motor, intercooler e um aerofólio integrado. No ano seguinte, o modelo passou por diversas atualizações, tanto no design quanto na potência e tecnologia, o que incomodou alguns, já que o carro da Toyota engordou alguns 360 quilos nessa brincadeira. Mas ainda assim, esse se tornou o Supra mais vendido da história. O estouro nas vendas motivou os japoneses a levarem o projeto para a pista, e em 88 eles adaptariam o Supra nas rigorosas regras do campeonato japonês de carros de turismo, no grupo A. Eles trouxeram o modelo MA70 para as corridas, e como precisariam ir para produção, o modelo de quase 280 cavalos iria para o mercado como edição limitada em 500 veículos. A primeira temporada do projeto nas pistas foi bem irregular. Apesar de algumas vitórias e pódios, a concorrência era muito braba e pesada. Carros como Ford Sierra Cosworth, Nissan Skyline e BMW M3 brigavam acirradamente pelo título, mas quem levou foi o modelo Ford Sierra, guiado por Naoki Nagasaka. O primeiro feito absurdo do modelo da Toyota foi em 91, quando venceu as 12 horas de Bathurst, lá em Monte Panorama, na Austrália. Circuito intimidador, com os pilotos Peter Fitzgerald, Alan Grease e Nigel Erkel. No mesmo período em que o modelo venceu na Austrália, uma coisa ainda mais revolucionária estava sendo feita atrás dos portões da fábrica japonesa. O mundo se impressionava com o avanço da tecnologia. Agora todo mundo podia publicar informações pela internet e enviar correios eletrônicos. Era realmente uma revolução. E a Toyota estava querendo trazer o mesmo impacto para o mundo dos carros esportivos. Então, em junho de 1993, o Supra A80 foi colocado no mercado. E com pouco tempo,
todos perceberam que o papo de ultrapassar a linha não era apenas marketing. Aquele carro se mostrou capaz de bater de frente com carros que custavam o dobro do seu preço, como a Ferrari 355. Eles foram realmente para bater na elite do automobilismo. O carro foi pensado para ser leve, todo estruturado em alumínio, as peças como capô, teto e braços de direção. O tanque foi fabricado em plástico e teve seu tamanho reduzido. Um aço ultra resistente foi utilizado em algumas peças, pensando estrategicamente em manter a integridade mesmo sendo mais leve. E isso reduziu 100 kg no peso total do carro. O carro foi moldado com suporte no túnel de vento, o que fez com que o A80 fosse um dos mais aerodinâmicos da época. A Toyota não economizou nos freios, agora precisava domar essa fera. Os discos eram maiores e ao invés de usarem 2 pistões, usaram 4. Tudo isso fez com que o carro tivesse o recorde mundial de distância de frenagem. Falamos de tudo, mas ainda tá faltando a parte que você mais quer saber. Então vamos para a melhor parte, o motor 2JZ. Até os dias atuais, falar dessa potência causa arrepios em alguns amantes de carros. O 2JZ é fruto de uma parceria entre Toyota e Yamaha. A colaboração da outra fabricante japonesa ajudou a otimizar a cabeça dos cilindros, tudo para melhorar o fluxo de ar e combustão. Com esse auxílio, também foi lançada a versão GTE do motor, que tinha 6 cilindros e era biturbo, o que fazia o Supra ter um 0 a 100 de 4,6 segundos. Tudo aquilo era muito futurista. Imagine agora o que esse carro faria na estreia das corridas do Grupo A. Pois bem, infelizmente, quando o carro estava pronto para dominar as categorias mundo afora, as marés do automobilismo estavam mudando. O Grupo A estava chegando ao fim. Mas isso não desanimou a Toyota. Eles já tinham outros planos para o carro e estava bem na porta de casa. O campo de batalha do Supra seria o campeonato japonês de carros de turismo, e seus adversários seriam os mais casca-grossa possíveis. Nissan Skyline GTR, Honda NSX, Mazda RX-7, Porsche 911 e o macabro McLaren F1 estavam no ringue. Eram muitos adversários e estruturados, mas todos sabiam que no longo prazo, a dominância do novo esportivo japonês aconteceria. Em 95 veio a primeira vitória, em 97 foram 3 pódios, mas o ano para ser realmente lembrado foi 1999, onde eles foram dominantes e venceram 5 vezes, com destaque para a vitória das 24 horas de Tokashi, onde eles terminaram 19 voltas na frente do segundo colocado. Agora você deve estar pensando o seguinte: esse carro deve ter vendido horrores aí nessa época, mas eu sinto lhe dizer que você está completamente enganado. O sucesso nas pistas não refletia nas concessionárias. Não é exagero, os anos 90 foram marcados por diversas crises econômicas que aconteceram ao redor do mundo. Naquele período, ter um esportivo de luxo como o Supra A80 na garagem era um dos maiores sinônimos de exagero. Fora que mesmo com o preço abaixo comparado com os esportivos equivalentes italianos como Ferrari e Lamborghini, ainda era uma bagatela de quase 90 mil dólares na versão turbo, e isso afastava ainda mais os fãs da possibilidade de compra. O que antes era visto como um combo de performance, luxo e preço acessível, agora estava na mesma prateleira de custo com as outras marcas luxuosas. Fora que na mesma época, os Estados Unidos passou por mudanças na regulamentação desses carros de alto desempenho, o que tornou o processo de compra muito mais burocrático. Isso fez com que o Supra saísse do mercado americano em 98. Em outros países, o carro era vendido lentamente, que resultou em uma superlotação do modelo nas lojas e desânimo total na Toyota. Só que algo totalmente inesperado aconteceria para agitar novamente a procura pelo carro. Pois é, agora imagina você dentro de uma loja da Toyota e um monte de pirralho aparecendo atrás de um Supra. O que eles deveriam ter imaginado? Bom, aposto que não pensaram que a culpa disso tudo foi por causa de rachas nas telonas. Pois é, meus amigos, o fato do icônico Brian ter aparecido no filme de 2001 da franquia Velozes e Furiosos, justamente guiando o Supra A80, foi o suficiente para colocar o modelo de novo no centro das atenções. Acho que nem se a Toyota tivesse pago para promover o carro, daria tão certo como aconteceu nas telas. Aquela máquina virou um carro referência de toda uma geração, iniciando pelo filme e depois pelo que eu vou te contar agora. A cultura automotiva inteira passou por uma reformulação inesperada. Kits de carroceria e modificações cada vez mais extravagantes estavam em alta. A vida imitando a arte mais uma vez. Com a febre, os jogos de videogame
videogame também apareceram, como Need for Speed e Gran Turismo, se adaptaram à nova realidade, incluindo as novas tendências e, claro, o Supra. Poucos sabem, mas aquele Supra do filme passou por algumas mudanças além das visuais. O motor era ainda mais potente, produzindo mais de 1000 cavalos. Essa aparência mais agressiva foi o que encantou os entusiastas. Tinha um design arrojado e de rachas, com desempenho. Tudo isso ainda foi incorporado com o amor que Paul Walker tinha por aquele modelo. Ele era um verdadeiro entusiasta, e isso adicionou ainda mais autenticidade nas cenas dele pilotando o A80. Alguns carros também foram feitos sob medida para o filme, gerando exclusividade. Alguns mais estruturados para aguentar os impactos de algumas cenas. Inclusive, o carro original do filme primeiramente ficou retido e depois, só em 2021, foi leiloado por $550 mil, o Supra mais caro da história. Só que da mesma forma que o sucesso foi repentino, um estouro, a queda também foi. Pouco tempo depois, o público já queria ver algo diferente, porque da mesma forma que a quantidade absurda de informação na internet ajuda a levantar alguém ou alguma coisa, com a mesma intensidade ela te deixa para trás quando chega algo novo. O antes e na moda Supra já havia ficado para trás para carros que chegavam com tudo no mercado, como o Porsche 911 e o Chevrolet Corvette. Naquele momento, o esportivo japonês estava saindo de vez dos holofotes, se tornando apenas aquela velha lembrança nostálgica. Mas quem teve o carro quando ele era o mais avançado dentre os rivais, não abre mão do modelo com tanta facilidade assim, e tratam o carro como uma verdadeira joia rara. Era muito mais que um carro, era algo que unia os entusiastas e tunadores, hipnotizando todo mundo nas corridas de arrancada. A Toyota poderia olhar para aquele esportivo e ver que eles não criaram só um carro, mas sim um legado que toda a comunidade automobilística faz questão de manter vivo até hoje. Só que 17 anos depois de Velozes e Furiosos dar visibilidade ao carro japonês, a realidade mundial já era outra, em todos os sentidos. Se dos anos 90 para os anos 2000 as mudanças foram drásticas, da década de 2000 para o fim da década de 2010 foi absurdamente maior. Embora o mundo passava por uma crise financeira enorme, países da Ásia, como China e Índia, tiveram uma expansão econômica gigante. O crescimento da tecnologia foi devastador. Agora todo mundo andava com o celular como se fosse um novo órgão do seu corpo e a formação de uma nova sociedade, a digital. E aí uma bomba no mundo dos carros, algo que era considerado impossível pelos fãs, mas na Toyota era a prioridade número 1. Em 2019, o que muitos duvidavam virou realidade. O A90, ou GR Supra, tinha uma missão nada fácil: assegurar que todas as expectativas criadas em cima de seu nome se mantivessem. O seu irmão tinha deixado uma demanda nada fácil de assumir. Será que 17 anos depois, o Supra voltaria a ser referência máxima dos esportivos? Para fazer o refino do modelo, buscando orientação da referência de desempenho naquele contexto, a BMW contribuiu no desenvolvimento, o que não foi muito legal para os que estavam acostumados com a fabricante que não precisava de suporte. Aquilo era meio que um sinal de fraqueza, mas podemos dizer que foi o certo a se fazer, já que eles tinham ficado bem para trás nesse mercado. O GR Supra era um verdadeiro esportivo da nova geração, mas o debate real se aquele carro merece ou não fazer parte da família Supra vem do que está debaixo do capô. O motor B48 de 6 cilindros, derivado da montadora alemã, tinha 355 cavalos de potência, com uma aceleração de 0 a 100 de 4 segundos. A BMW não decepcionou no motor e entregou o que era realmente esperado. Os números relatados em testes de direção mostraram que o carro tinha uma capacidade absurda de performance. Mas ainda faltava algo, alguma coisa que não tinha nada a ver com cavalos de potência ou um bom torque. Na década de 80 e 90, os engenheiros da Toyota sacrificaram tudo o que fosse preciso para criar o lendário carro, sem precisar da ajuda de ninguém. Porque dessa vez não foi igual. Muita calma nessa hora, porque o contexto é muito importante nesse caso. O buraco é muito mais embaixo, e envolve muito mais que apenas orgulho de fazer tudo por conta própria. Para entender totalmente a história do renascimento do Supra em 2019, precisamos falar de Tetsuya Tada. Ele é o engenheiro-chefe da montadora e com o sucesso do modelo 86, lançado em 2012 com seu auxílio, ele se tornou o líder do projeto de reviver o carro dos anos 90. Ele tinha o trabalho árduo de juntar o legado deixado pelo esportivo com o que de mais moderno o mercado dos automóveis tinha a oferecer. E pensando nisso, na época do lançamento do 86, ele viajou para Munique, na Alemanha, buscando negociar uma parceria com a BMW.
Logo de cara, misturar a filosofia japonesa com a abordagem ousada alemã se mostrava um trabalho quase que impossível, e as negociações se arrastaram durante os anos. Aquilo realmente fugia muito da política da Toyota, mas era isso ou ver o Supra continuar enterrado nos escombros do passado. Quando finalmente os alemães e japoneses pareciam falar a mesma língua, eles tiraram os planos do papel. A Toyota queria bater de frente com a Porsche Cayman, já a BMW visava refazer o reinado do modelo nos anos 90. No fim das contas, cada empresa fez o que estava realmente ao seu alcance. A Toyota dedicava em manter o legado do Supra, enquanto a BMW dava o seu toque único de robustez, que era a tendência do mercado naquela situação. Então, embora a parceria entre as duas fábricas tenha dividido opiniões, entenda que essa era a única forma de reviver o lendário esportivo japonês. É admirável o trabalho feito por Tetsuya e seu orientador Nobuo Nakamura. Nakamura era um dos poucos que defendia a ideia de manter o motor de 6 cilindros como o coração do esportivo. Só que o carro novo não saiu muito no gosto da galera por alguns motivos. Os principais são: quando foi anunciado o novo Supra, todo mundo começou a fazer as montagens do que se imaginava o carro. E com isso, dava para ter uma noção de como o público queria que fosse o carro. Só que na realidade, o que veio foi algo bem diferente das expectativas dos fãs. Outro fator decepcionante foi que o modelo 86 tinha praticamente o mesmo desempenho do Supra, fora que eles eram bem parecidos. A maior diferença era o preço. O GR86 era $15 mil mais barato. E não é só dentro da fábrica que as comparações aconteceram. Uma outra comparação irritava ainda mais quem defende que a Toyota não precisava do suporte da BMW para criar o esportivo. O GR Supra e o BMW Z4 M40i são praticamente irmãos, mesma plataforma, mesmo motor, mesma caixa de câmbio e um design interno praticamente idêntico. Tetsuya, na época, jurou de pé junto que não tem nada a ver um com o outro e diz serem dois modelos totalmente distintos, mas não é o que todo mundo e o resto do mundo pensa. E para piorar, os que dizem não serem iguais puxam mais para o lado do Z4, dizendo que o carro alemão lida melhor com as imperfeições do asfalto e é mais agradável de se guiar ao limite, e com certeza não era o que os japoneses esperavam receber de feedback. Só que o mundo dos carros já estava tendendo a mudar de direção quando o esportivo chegou. O mercado seguia um caminho ainda mais inovador e a fabricante japonesa não queria parar por ali. Deixar aquela última má impressão do Supra nunca foi o desejo de nenhum dos chefões da montadora. Então, já está todo mundo alinhado para 2026 termos um novo Supra, e dessa vez elétrico. Tá, calma, eu sei que você esbravejou aí no sofá e eu também lendo esse roteiro. O planejamento do Supra EV segue a todo vapor e com muito otimismo por parte da fabricante. Ainda não dão como certo que o novo carro virá 100% elétrico. Ainda existe uma possibilidade do carro ser híbrido. Tomara. Ainda temos poucas informações sobre a potência que terá o carro e sobre o design final. O que nos resta é aguardar. A verdade que dói em alguns é de que nada vai superar o que foi o modelo A80. Tudo porque aquele carro não se destacou apenas por ser o Supra, mas sim por conta do conjunto da obra. Filmes e jogos que eram febre na época deram aquela força para que o modelo recebesse o mérito que sim, ele merecia, mas não tinha até certo momento, e depois virou uma lenda e te fez sonhar em ter um até hoje. O legado do Supra e o carinho que os fãs têm pelo modelo são indiscutíveis, mas sinceramente acho que nada vai conseguir superar a entrega e o sucesso que o carro teve no começo dos anos 2000. Bom, a minha parte foi feita em trazer o lado dessas duas lendas e espero que me conte qual teria na garagem ou qual lado escolheria para representar o melhor que o Japão já produziu. Enquanto você pensa nisso, deixa eu te contar outra rivalidade que está atraindo a atenção de muitos fãs de hypercars pelo mundo, entre Bugatti versus Koenigsegg. Uma batalha de carros que passam fácil dos 400 km por hora e miram quebrar os 500 para serem os novos reis do pedaço em nível mundial. Para você entender mais dessas tretas, fica aí sentadinho que o vídeo já começou na sua tela. Te vejo em 5 segundos.